Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para que a gente possa então bater aquele papozinho muito rápido. Hoje estamos entrando no nosso segundo capítulo de Físico-Química, capítulo esse que nós chamamos de propriedades coligativas, tá certo? Bem, para que a gente possa, então, começar a falar, né, desse novo capítulo, dessa nova abordagem dentro de físico-química, eu vou pedir atenção a você para que a gente possa, então, observar duas propriedades importantes para a água, a substância água. Essas duas propriedades é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Todos nós sabemos que, a nível do mar, a água possui um ponto de congelamento, um ponto de fusão de 0 graus Celsius e um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, tá? Bem, preste atenção, caso eu adicione uma substância a esse sistema água pura, eu tenho então uma alteração nesses valores de ebulição e fusão. Tá? Então, eu adiciono uma substância, por exemplo, sal de cozinha, né, cloreto de sódio. Então, uma água salgada, por exemplo, ela vai ter um ponto de fusão diferente de 0 graus Celsius e um ponto de ebulição diferente de 100 graus Celsius, tá? Esse efeito, essa alteração na fusão e na ebulição da água, eu vou chamar então de efeito coligativo. Vale lembrar, eu coloquei para você, que esse efeito ele só é causado por uma substância não volátil. Tá? Então, por exemplo, para causar esse efeito, eu não posso usar acetona, por exemplo, o álcool. Né? O álcool não tem essa propriedade porque o álcool ele é volátil. Então, imagine um sistema em que eu tenho água e álcool. Eu coloco para ferver, né, para aquecer, o álcool rapidamente ele vai embora. Então, ele não consegue produzir esse chamado efeito coligativo. Então, é por isso que se diz que o efeito coligativo ele é causado por solutos não voláteis, tá? Sal de cozinha, açúcar, tá? E todas essas substâncias salinas que a gente usa muito em sala de aula. Bem, mas antes de falar dessas alterações na fusão e na ebulição, eu preciso que você acompanhe comigo o conceito de pressão de vapor. Tá, então, pressão de vapor, por definição, é exatamente a pressão exercida por moléculas de vapor que se encontram sobre a superfície de um líquido. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema contendo água pura, um copinho aí na sua casinha, um copinho contendo água pura. Sobre a superfície desse líquido, eu vou encontrar moléculas no estado vapor. Essas moléculas exercem uma pressão sobre a superfície do líquido. Essa pressão, então, a gente chama de pressão de vapor. Tá? Então, pressão de vapor é a pressão exercida por moléculas que se encontram no estado vapor. Pois bem, aí eu coloquei uma tabelinha, né, com valores medidos em laboratório. Essa tabela, então, ela vai mostrar para a gente como varia a pressão de vapor da água, tá? A partir do momento que eu vou variando, então, a temperatura. Então, perceba aí que a 0 graus Celsius eu tenho uma pressão de vapor de água de 4,58 milímetros de mercúrio, enquanto a 100 graus Celsius a pressão de vapor ela equivale a 660 milímetros de mercúrio. Então, conforme eu aumento a temperatura, mais moléculas sobem para o estado vapor e produzindo então uma maior pressão de vapor. Além da temperatura alterar a pressão de vapor, a natureza do líquido também faz isso. Então perceba que a 20 graus Celsius, olha na tabelinha, a 20 graus Celsius a água tem uma pressão de vapor de 17,5 milímetros de mercúrio, enquanto o álcool tem uma pressão de vapor de 43,9 milímetros de mercúrio. Isso se dá porque o álcool ele é mais volátil que a água. Então ele consegue fazer com que mais moléculas do estado de vapor estejam sobre a superfície do álcool, então exercendo maior pressão, tendo então uma maior pressão de vapor. Bem, aí entendendo esse modelinho de pressão de vapor, a gente então vai estudar o que a gente chama efeitos coligativos. O primeiro efeito surgiu aqui ao ladinho, que é a chamada tonoscopia. Então a tonoscopia ela fala exatamente sobre isso, a alteração na pressão de vapor quando você adiciona um soluto não volátil. Então, nos nossos modelinhos que eu coloquei, o da esquerda, ele possui apenas água pura. Essa água pura, na temperatura de 30 graus Celsius, ela tem uma pressão de vapor de 4,2 kPa. Né? Se eu adicionar soluto a essa água, eu altero essa pressão de vapor. A pressão de vapor
diminui. Observe no modelinho aí ao centro. O modelinho ao centro ele tem adicionado à água 5 mol de glicose. E a pressão de vapor, então, já passa a ser a 4,0 kPa. Já diminuiu a pressão de vapor. Então, essa é a ideia. Quando você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Certo? Repare que no terceiro modelo também existe aí uma diminuição da pressão de vapor pela inserção de 5 mol de sacarose. Tá? Então, esse é o modelinho inicial. Você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor do meu líquido diminui, certo? Bem, então aceitando esse modelinho, fica fácil então você observar um esqueminha como esse que eu coloquei. Repare, se eu tenho um solvente puro, moléculas sobem para o estado vapor, né? Formando aí o que a gente chamou então de pressão de vapor. No modelo do meio, do centro, eu tenho solução diluída, ou seja, é água com algum soluto não volátil inserido, ou seja, uma solução. Tá? Por ser uma solução diluída, eu tenho ainda que algumas moléculas de água conseguem subir para o estado vapor. Já no terceiro modelo, a minha solução já é uma solução concentrada com maior quantidade de soluto. Então a molécula tem uma dificuldade para subir para o estado vapor. Exatamente porque ocorre aqui embaixo uma interação entre a água e o soluto não volátil. Tá? Então é por esse modelo que eu preciso que você acompanhe essa definição de pressão de vapor. Né? Você insere um soluto, esse soluto ele interage com a água, dificultando a subida dessa água para o estado de vapor. Então, quando você insere um soluto, você diminui a pressão de vapor daquele líquido, certo? E no que você diminui, você acaba alterando, como eu falei lá no início, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, coisa que a gente vai tratar no próximo slide. Nesse aqui, eu te faço uma perguntinha muito rápido. Em um sistema fechado, a evaporação de um líquido é total? Então, se você, por exemplo, tem um sistema na tua casinha aí, água, bota um pouquinho de água no copinho e fecha muito bem esse copinho. Essa água ela vai evaporar totalmente? Né? Se você pode deixar o tempo que você quiser, né, de observação. Você voltando num tempo aí que você determinar, você vai observar que no copo não vai ter mais molécula no estado líquido. Você imagina que isso possa acontecer? Não, perfeito, não. Não tem como essa água evaporar totalmente. Exatamente porque ocorre uma interação, né, um equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa, a fase vapor. Então, coloquei aí, em um dado momento, o líquido atingirá um valor máximo de moléculas no estado vapor. Quando isso acontece, para que uma molécula possa subir para o estado vapor, outra molécula tem que descer para o estado líquido. Então vai ocorrer um equilíbrio químico. Então, se o teu sistema é fechado, a água não consegue evaporar totalmente. Agora, se o sistema for aberto, aí não, porque a água sobe para o estado vapor, o sistema está aberto, ela vai embora. E aí outra molécula sobe até que toda a molécula, então, passa para o estado de vapor, e aí sim você teria aí uma evaporação total do líquido, tá? Mas sistema fechado isso não ocorre. O sistema, o equilíbrio que eu citei, está aí representado por essa reação química, né? Então o líquido ele está em equilíbrio com o vapor. Tá? Então é uma troca constante. A gente vai tratar esse fenômeno de equilíbrio químico num capítulo mais à frente. Bem, você já entendeu o que significa pressão de vapor, então agora a gente pode falar do efeito da alteração na ebulição e na fusão. A alteração na ebulição eu vou chamar de ebulioscopia. É quando você aumenta a temperatura de ebulição pela inserção de um líquido pela inserção de um soluto não volátil. Então observe aí no desenho, no esqueminha que eu criei para você. No primeiro esquema à esquerda, a água é pura. Então, se a água é pura, e essa chapazinha que está abaixo do copinho, isso é uma chapa aquecedora, que a gente usa muito isso em laboratório, né? Ao invés de usar o foguinho, a gente usa essa chapa, ela liga na eletricidade, tal, ela provoca o aquecimento. Então, nesse caso, a minha água está em fervura, em ebulição, a 100 graus Celsius, água pura. Quando eu acrescento uma quantidade de soluto não volátil, perceba que a temperatura agora é maior que 100 graus Celsius. Então, observe, a inserção, a adição de um soluto não volátil provoca o aumento da temperatura de ebulição da água. Tá? Jean, aumenta para quanto? Aí depende do soluto que você está inserindo e da quantidade de soluto.
tá? Então, eu não consigo definir para qual será a nova temperatura de ebulição. Eu sei sim que essa temperatura ela aumenta e vai depender, então, da natureza do soluto e da quantidade que você está adicionando. Tentando analisar um pouco mais o que ocorre com essas soluções, digamos assim, eu peço para você observar comigo esse exercício. Então, eu coloquei lá, 2 panelas abertas contêm líquido em contínua ebulição. Perceba que o início do exercício ele fala que os líquidos já estão em ebulição, tá? Panela 1 tem água pura e panela 2 tem água salgada, água com sal. Sal, soluto não volátil. Bem, qual dos gráficos seguintes melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo? Tá, então eu vou aquecer, o tempo vai passar, ele quer saber o que ocorre com a temperatura desses dois sistemas, água pura e água salgada. Bem, mas para início de conversa, rapidamente eu já elimino aqui o gráfico da letra B. Porque o gráfico da letra B, ele diz para mim que a água ela tem uma ebulição maior do que a água salgada. Isso não é verdade, acabamos de falar no slide anterior. Quando você insere um soluto, essa nova solução, esse novo sistema, ele vai entrar em ebulição numa temperatura maior do que a água pura. Então, o gráfico B já está errado. Já posso também eliminar o gráfico C, porque você aprendeu no 9º ano que quando um líquido puro entra em ebulição, a temperatura ela é constante, a temperatura não se altera. Trabalhamos até lá no 9º ano, a gente trabalha muito com aqueles gráficos, curvas de aquecimento. Né? Então, quando uma substância está mudando de fase, a temperatura é constante, isso tratando-se de um sistema puro. Então, a panela número 1, que é água pura, a temperatura dela tem que ser constante, ela não se altera. Então, eu já elimino o gráfico C. Elimino também o gráfico E, porque no gráfico E, repare que a curva vermelha ela está abaixo da curva azul. De novo, ele está me dizendo que a ebulição da água salgada é abaixo da água pura. Isso não é verdade. Tá? Então, eu tenho apenas a letra A e a letra D de dado. E aí a gente consegue, então, perceber que a resposta correta é a letra D de dado. Por que isso? Porque quando você tem um sistema, uma solução homogênea, água salgada, foi citado no exercício, você vai aquecendo, a temperatura tende a aumentar. Por que isso acontece? Porque quando você aquece, a água evapora. A água entra em ebulição, passa o estado de vapor. Então, mais sal, a quantidade de sal que tem na minha solução tende a aumentar. Né? Eu estou, na verdade, concentrando a minha solução. Né? Porque, pensa comigo, a água vai embora, a água evapora, o sal vai ficando. Então, a cada novo aquecimento, a cada nova temperatura, a minha água tende a ficar mais concentrada e isso faz com que a temperatura vá cada vez aumentando mais. Isso é uma característica de um sistema, de uma solução, de uma mistura, água salgada, água com açúcar, qualquer solução durante o aquecimento, durante a ebulição, a temperatura tende a aumentar. Tudo bem? Então, para a resposta desse exercício, vamos de letra D. Muito bem. Falamos da ebulioscopia, então a gente fala da crioscopia. A crioscopia ela vai falar sobre o abaixamento, tá, do ponto de congelamento da água, de novo, pela inserção de um soluto não volátil. Então a história, dando um resumão, a história é assim: ponto de ebulição da água, pura 100. Ponto de congelamento da água pura, 0. Quando você insere um soluto, o que ocorre com a ebulição? Aumenta. O que ocorre com a fusão? Diminui. Tá? Então você tem um espaço maior entre a ebulição e entre o congelamento dessa solução. Esse efeito de abaixamento da temperatura de congelamento da água eu vou chamar de crioscopia. Tá certo? De novo aquele desenho, aquele esqueminha. No primeiro eu tenho água em equilíbrio com gelo. Tá? Repare que a temperatura do sistema é 0 graus Celsius, água pura. Gelo, água pura. No sistema 2, eu tenho já uma mistura de um soluto não volátil qualquer. E, de novo, o meu gelinho. Repare que agora a temperatura é menor que 0 graus Celsius. Tá? Então, esse efeito de abaixamento da temperatura de congelamento, a gente chama, então, de crioscopia. Tá certo? Entenda também que tanto a ebulioscopia quanto a crioscopia, né, essa alteração na fusão e na ebulição, elas são, na verdade, definidas pelo tipo de substância que você insere.
do chamado soluto não volátil. Então, por exemplo, se o soluto não volátil ele tem uma natureza molecular, lembra que nós tratamos sobre esse assunto quando a gente trabalhou a mistura de soluções, que eu pedia para você calcular a concentração dos íons, né? E isso é importante, isso é extremamente relevante nesse momento. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: quando você pega, por exemplo, aí, eu estou vendo o tal de C6H12O6, né? Essa substância é uma substância molecular. Substância molecular, ela não ioniza. Então, eu adiciono água e ela continua na sua forma molécula, digamos assim. Tá? Então, se eu tenho um mol inicial, eu vou ter um mol final. Diferentemente, se eu estou num sistema iônico, se eu tenho um sistema iônico, lembra, o íon ele se separa quando você joga água. É uma chamada reação de dissociação. Então, no caso do NaCl, se eu colocar 1 mol de NaCl no início, quando eu dissolver isso em água, eu passo a ter 2 mol de íons. Tá? Isso é extremamente importante durante a resolução de alguns exercícios. Tá? Então, nesse caso, eu adicionei 1 mol de cloreto de sódio e consigo obter 2 mol de íons, 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Esse exercício ele vai falar exatamente sobre essa situação. Então, veja, eu tenho glicose, cloreto de magnésio e sulfeto de cálcio. Aí eu pergunto, qual provoca, né, pela adição desses solutos em água, qual vai provocar maior temperatura de ebulição na água e menor temperatura de congelamento na água, né, da solução, digamos assim. Bem, então é preciso que você entenda que o efeito coligativo, nós falamos isso lá no início, ele depende do número de partículas que você adicionou. Então, quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Então, eu preciso analisar cada caso. Então, no primeiro caso, glicose é uma substância molecular. Eu adicionei 4, eu vou ter quanto no final? 4. Porque a substância molecular ela não se quebra. Então, grave comigo. Aí no sistema 1, eu vou ter ao final 4 mol de moléculas, no caso, como ela vai se quebrar. No sistema 2, o MgCl2, ele se quebra, ele vai formar Mg, 2+, e 2 de Cl-. Então, a cada uma molécula que eu coloque, a cada uma dessa fórmula MgCl2, eu vou ter a formação de 3 íons. 1 de magnésio e 2 de cloro. Então, como ele é 1,5 inicial, quanto que ele vai ser no final? 4,5. É porque é 3 vezes mais. Tá certo? No nosso sulfeto de cálcio, ele vai se quebrar, vai formar 1 de cálcio e 1 de S, enxofre. Então, se ele é 1 mol no início, ele vai ser 2 mol no final. Então, eu te pergunto, qual dos sistemas tem maior quantidade de íons dissolvidos? Concorda comigo que é o MgCl2? Então, o MgCl2 é que vai causar maior afastamento entre os pontos, tanto de ebulição quanto de congelamento. Tá certo? Pois bem, a justificativa para isso foi o que nós tentamos, né, falar. Então eu coloquei bonitinho para você visualizar bem. Pegue uma canetinha, faça a reação e comprove comigo. Então a glicose, como ela é uma substância molecular, não se quebra, 4 mol. O MgCl2 ele vai formar 1 de Mg, 2 de Cl. Então são 3 no final, multiplico por 1,5, era 4,5 de íons. E o sulfeto de cálcio, 2 mol por litro. Tá? Aí eu coloco para você uma observação importante. Quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior será o nosso efeito coligativo. E por fim, para finalizar, temos a nossa pressão osmótica, a nossa famosa osmose. Como é que a gente define osmose? É um efeito mais lá da biologia, mas a gente também consegue trabalhar alguma coisa aqui em química. Então, a osmose, na verdade, é definida como sendo a passagem do solvente de um sistema menos para um sistema mais concentrado. Tá? Isso é o que a gente chama, então, de osmose. Para você entender o efeito, observe aí a figura. Aí eu tenho alface, qualquer desses sistemas, você consegue retirar a água, né, desse sistema pela inserção de sal. Então, eu bem me lembro que minha mãe dizia, só coloque sal na salada na hora de consumir, porque senão vai acontecer exatamente isso que está aí na foto. Você colocou o sal, esse sal concentrado, ele vai tirar a água lá de dentro, né? A água passa pela membrana, que é o próprio material funciona como uma membrana semipermeável, vai sair
para tentar dissolver o sal que foi adicionado. Então você tem uma retirada, uma perda de água do teu alimento em função da adição do sal, tá? Você já ouviu falar que você consegue matar lesma, sapo, jogando sal em cima do bichinho? Não faça isso não, isso é maldade, mas não faça isso. Se você joga sal em cima de uma lesma, por exemplo, a pele do animal funciona como uma membrana. Então a água sai de dentro do animal para dissolver o sal que foi aqui colocado. Isso a gente chama de osmose, é a passagem da água do solvente do sistema menos para um sistema mais concentrado, ok? E para finalizar, eu gostaria que você acompanhasse comigo um mecanismo até bem interessante, que a gente chama de osmose reversa, ou dessalinizadores. É um termo muito interessante, vira e mexe, a gente acaba encontrando esses termos em exercícios, em concursos, o Enem gosta de falar sobre isso. Então, por exemplo, há pouco tempo eu estava lendo uma reportagem dizendo que naquela ilha famosa, né, Fernando de Noronha, que lá eles estavam conseguindo obter água potável a partir da água do mar. E isso se faz pela chamada osmose reversa. A osmose reversa é exatamente o inverso da osmose comum. Tá? Esses mecanismos eles conseguem, através de uma chamada pressão osmótica, produzir água potável a partir da água do mar. Tá? É interessante e útil, né? Então, como eu disse, Fernando de Noronha, como é uma ilha, né? Então existe ali uma limitação de obtenção de água potável, eles conseguem lá agora produzir água potável, né? Boa potabilidade, não é 100%, né? Mas você consegue consumir sem problema algum essa água potável, então ela consegue ser obtida a partir da água do